Ainda está a fazer upload. Pronto. Já temos aqui, a nível de participantes, temos já aqui 8 em sala de espera. Estamos só apenas a ver se o webinar PowerPoint era só para depois o Ricardo me dizer se realmente é este. Isto demora um bocadinho. Quanto mais depressa, mais devagar. Quando queremos muito uma coisa. É só mais uns minutos. Olha, já está. Vou colocar então. Ricardo, eu vejo se. Eu vou ver se. Ele está. Pronto. Ele demora um bocadinho porque ele está a carregar ainda, mas. Eu. Não, aparece tudo. Ok. Aparece esse? tudo. Esse, mas aparece tudo de uma Pronto, porque eu acho que eu li como fosse um PDF e não li como tivesse animações, ou seja... Certo, ele limpa os efeitos. Limpa os efeitos, exato. Ok. Mas se quiser, Ricardo, ali no mais, ao pé, nas ferramentas, aqui ao pé do slide, Sim. que diz ferramentas, tem uma coisa que diz... ver... Acho que era o 4. Não, peço desculpa, estou a enganá-lo. Aqui por baixo tem uma canetazinha. Sim. Se quiser, durante a sua apresentação, focar-se, por exemplo, num tópico, você pode fazer com esta caneta. Não sei se estão a ver aqui comigo a caneta, mas, por exemplo, pode se quiser fixar-se em algum tema ou alguma frase ou algum termo, pode depois passar a caneta e pode se ajudar. Se não ajudar... Ok, está bem. Pronto. Catarina, eu a meio da apresentação vou ter que aceder ao simulador no website da Unit. Eu consigo aceder através daqui? Consegue, e acho que consegue compartilhar tela. Está a ver? Não sei. Naquele maisinho que diz ao pé da apresentação, do PPT, conjunto, pode partilhar depois a sua tela, o seu PC. Não sei se... Porque depois tem que fazer o compartilhamento. Okay. Se precisar de alguma ajuda, entretanto, eu depois, durante o webinar, também tento... Ok, eu experimento esta opção, compartilhar a tela e depois passo para o website. Exato. Se calhar, então, vamos começar então o webinar. Acho que diria que estamos prontos. Boa sorte a todos. Obrigada. E vamos começar então. Olá a todos, muito bem-vindos. Não sei se é possível, aqui pelo chat, dizerem se nos estão a ouvir, antes de começarmos aqui a nossa introdução. Ótimo, já temos aqui uma resposta. Acho que poderemos então começar a nossa introdução. Então, bem-vindos aqui ao nosso webinar. Agradeço então a vossa participação. Sem mais demoras, gostaria aqui de apresentar os nossos oradores e recentes parceiros da Unit Consulting. Temos então o Eduardo Silva, diretor técnico, a Paula Marques, consultora, bem-vinda, e Ricardo Val, coordenador comercial. Obrigada. E temos aqui então da Fin Partner, Karina Batista, supervisora. Olá, Karina. E eu, Catarina Ferreira, Marketing Manager também aqui da Fin Partner. Acreditamos aqui que esta parceria com a Consulting, a Unit Consulting, não é apenas aqui uma união de forças, mas é um compromisso com a excelência, inovação e partilha de informação,
Por isso, agradecer a todos os participantes e à Unity em especial por tornarem este evento possível. Vamos então começar aqui o nosso webinar e passo então aqui a palavra à Unity. Muito obrigado, Catarina. E muito boa tarde a todos e, antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado por quem nos está a ouvir. Fazendo aqui um breve enquadramento e identificando aquilo que iremos falar hoje da parte da Unity. Iremos começar com um enquadramento sobre os benefícios fiscais, identificando aqueles que são mais relevantes e, seguidamente, vamos passar para aquele que nos trouxe cá hoje. Ou seja, iremos falar do CIFID e a Paula irá aprofundar em mais detalhe o que é, em que é que consiste e todo o processo de candidatura. Depois, iremos fazer aqui uma breve abordagem aos fundos de ID e a sua relação com o CIFID, que será o Ricardo, que também fará aqui uma breve explicação sobre a cumulatividade entre os incentivos financeiros e os benefícios fiscais, que é um tema que muitas vezes as empresas acham que não são cumulativos, mas em alguns casos, e por exemplo no caso do ID e do CIFID, existe essa cumulatividade. Seguidamente vamos apresentar aqui alguns casos práticos, ou seja, vamos inicialmente apresentar um pouco de teoria, mas depois vamos tentar demonstrar como é que isto se materializa e quais os reais benefícios que as empresas obtêm destes benefícios fiscais e depois fechamos com aquilo que é a nossa abordagem, a abordagem da Unity à fiscalidade e fazendo aqui uma breve apresentação sobre a Unity e dando alguns números. Indo então à parte do enquadramento, começaria por falar daquilo que são os benefícios fiscais, ou seja, usamos muito o termo e conhecemos alguns, mas se calhar começaria até para fazer o aquecimento, indo aqui à gênese, ou seja, o que são benefícios fiscais. Existem vários, existem mesmo muitos, e cada um deles existe por uma razão específica, ou seja, se olharmos para aqui para a tabela, e não foi por acaso que escolhemos este, uma vez que são neste momento, para as empresas, aqueles que são os mais relevantes, o benefício fiscal ao investimento produtivo, o REFAI, o ICE, que vai entrar agora em vigor, e o CIFID, e cada um deles tem uma razão específica de ser. Se olharmos para os dois primeiros, no fundo, visam promover e apoiar aquilo que é o investimento produtivo das empresas e a criação e a manutenção do emprego. O ICE visa contrariar aquilo que é uma realidade das empresas nacionais que estão muito descapitalizadas e tem como objetivo dar um benefício às empresas que promovam uma maior capitalização, e no caso do CIFID nasce com o objetivo de promover e fomentar aquilo que é a competitividade das empresas, como através de investigação e desenvolvimento, ou melhor, através de premiar as empresas que fazem investigação e desenvolvimento, dando-lhes um benefício fiscal. Só para também terem aqui uma ideia e apresentando aqui alguns números daquilo que é o relatório de despesa fiscal de 2022, sabemos que aquilo que foram as reduções ou isenções de taxa de IRS para empresas ascendeu a 1,6 mil milhões de euros, que é um valor extremamente interessante de analisar, e quando olhamos aqui para o detalhe, verificamos que cerca de um terço, 520 milhões, foi no CIFID, ou seja, claramente é o benefício fiscal que as empresas mais têm apostado. Segue-se o REFAI com 245 milhões, seguidos do CEFEI e do IFR, que em conjunto dão 135 milhões, e aqui uma à parte, ou seja, como eu estava a dizer, os benefícios fiscais têm sempre uma razão de ser. O CEFEI e o IFR foram benefícios fiscais que existiram no ano fiscal de 21 e 22, respectivamente, e o primeiro tinha como objetivo mitigar aquilo que foram os impactos da pandemia nas empresas, e o segundo, promover aquilo que era a retoma económica. Eram benefícios fiscais de caráter temporário, já terminaram, e muito semelhantes ao REFAI, com duas características muito relevantes. Eram muito mais abrangentes em termos de setores, ou seja, apoiavam muitos mais setores que o REFAI, e mesmo o próprio investimento elegível era mais abrangente, ou seja, não era tão restrito. Por fim, temos a DLRR com 122 milhões de benefícios fiscais. No somatório, estes números dão-nos cerca de 1.000 milhões, ou seja, depois os outros 600 milhões estão distribuídos por outros benefícios fiscais que existem, mas que consideramos que não vale a pena estar aqui a referir, uma vez que são mesmo muitos, mas existem alguns de caráter geográfico, ou seja, existem benefícios fiscais para premiar, chamemos assim, as empresas
que investem em territórios de baixa densidade, por exemplo, e depois existem outros de caráter mais setorial, que dadas as condições e características específicas de cada setor, também os visam apoiar. Se olharmos agora para a tabela e apresentando um bocadinho mais de detalhe, verificamos que no caso do RFAI e dos benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo são muito semelhantes, ou seja, neste momento o RFAI até acaba por ser mais interessante, porque com as alterações que tivemos no mapa de auxílios regionais, a taxa é superior um pouco. São benefícios que também promovem ou também permitem ter aqui isenção à redução do IMI e MTIS, sendo que, obviamente, isto passa também por uma aprovação do respectivo município. Tem um limite de concorrência que pode ir dos 50% ou depois até 100% e 10 anos de dedução. E depois tem aqui a obrigatoriedade de criação de postos de trabalho. O ICE, que importa aqui falar, vem, no fundo, substituir aquilo que era a DLRR e a remuneração convencional do capital social e, como eu disse há pouco, tem como principal objetivo apoiar as empresas na sua capitalização, ou seja, permite-nos aqui uma dedução à coleta que pode ir até 5% e depois verificamos que o benefício não pode exceder em cada período de tributação o maior dos seguintes limites, ou 2 milhões de euros ou 30% do valor da EBITDA. O excedente pode ser deduzido nos 5 anos seguintes. E sobre o CIFID estão aqui os números, também, mas não me vou alongar muito, e se calhar aproveitaria isto para passar aqui a palavra à Paula, deixando só mesmo como última nota que existem estes benefícios fiscais, existem benefícios fiscais com caráteres distintos e, se existem, acho que devem ser aproveitados por todos e pelos números que apresentei, verifica-se a maior consciência, ou a consciência cada vez maior, é melhor dizer assim, que as empresas têm no seu usufruto, porque depois lhes permite reinvestir, seja na parte produtiva, seja no ID, ou até na capitalização das suas empresas, que sabemos que é um problema que temos hoje. Paula, queria então que falasse do CIFID, por favor. Ok, boa tarde a todos. Pronto, como o meu colega Eduardo referiu, eu vou abordar o CIFID 2 com maior detalhe. Analisando os dados disponibilizados pela ANI, a Agência Nacional de Inovação, desde 2006 que mais de 6.900 empresas candidataram-se ao CIFID, 9,3% das candidaturas não foram aprovadas, foi atribuído mais de 4 mil milhões de euros em crédito fiscal, isto dá em média 196 mil euros de crédito fiscal por candidatura. Mas o que é o CIFID 2? O CIFID 2 basicamente é um incentivo fiscal que visa aumentar a competitividade da empresa, apoiando o seu esforço em investigação e desenvolvimento através da dedução à coleta do IRC de uma percentagem das respectivas despesas de investigação e desenvolvimento. Considera-se como atividades de investigação e desenvolvimento todo o trabalho sistemático que visa o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, ou a introdução de melhorias melhorias técnicas significativas. Este tipo de atividades exige ainda a presença de um elemento apreciável de novidade e a resolução de incertezas técnicas e tecnológicas. Podem-se candidatar ao CIFID 2 todos os sujeitos passivos de IRC, desde que o lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos e não podem existir dívidas à autoridade tributária ou à segurança social. Em termos de benefícios para a empresa, o CIFID dá aqui um conjunto de benefícios. O primeiro é, desde logo, o financiamento das atividades de investigação e desenvolvimento, que contribuem para a inovação, e isto, consequentemente, vai permitir o reforço da competitividade e da diferenciação da empresa no mercado. O CIFID incide sobre os custos que a empresa já teve no passado, ou seja, aqui estamos a falar de custos com o vencimento dos técnicos, que estão afetos diretamente às atividades de investigação e desenvolvimento, equipamentos, componentes, aquisição de serviços de ID, etc. O CIFID ainda permite uma dedução total na coleta, não existindo aqui nenhuma limitação, e no caso de existir insuficiência de coleta, o crédito fiscal pode ser utilizado até o 12º período seguinte.
O CIFID 2 ainda tem o benefício de ser cumulativo com outros incentivos financeiros, ou seja, aqui estamos a falar do Portugal 2030, Plano de Resiliência e Recuperação e o Horizonte 2020, e aqui sempre na componente que não é financiada por estes incentivos financeiros. Em termos de despesas, consideram-se elegíveis as despesas relacionadas com o pessoal técnico, e aqui estamos a falar de pessoal que está diretamente relacionado com a execução dos trabalhos de investigação e desenvolvimento, despesas de funcionamento, até ao máximo de 55% das despesas de pessoal, aquisição de ativos fixos tangíveis, equipamentos, componentes, etc., aquilo que for necessário para a execução das atividades, participação no capital de instituições e contributos para os fundos de investimento, que o colega Ricardo depois vai abordar mais à frente, custos com a aquisição, registro e manutenção de patentes, despesas com auditorias A&D, e aqui estamos a falar auditorias ao sistema de gestão de IDI, contratação das atividades de ID junto de entidades públicas, e aqui faculdades, institutos de investigação, ou ainda a aquisição de serviços de ID junto a entidades que têm reconhecimento de idoneidade devidamente certificado pela ANI. Temos ainda a participação nos quadros na gestão de instituições de ID e despesas com a ação de demonstração. Relativamente à taxa de incentivo, o valor de incentivo concebido é calculado a partir de duas taxas. Temos uma taxa base, 32,5%, referente às despesas realizadas no ano da candidatura, e depois temos uma taxa incremental de 50% do aumento da despesa em relação à média dos 2 anos anteriores, até ao limite de 1,5 milhões de euros. E esta taxa incremental existe porque o CIFID foi concebido para as empresas aumentarem o seu investimento ao longo do tempo. E isto é muito relevante, porque quando as empresas aumentam o seu investimento, podem potenciar e podem ir até à taxa, podem usufruir da taxa máxima de 82,5%. Por outro lado, se as empresas não aumentarem o seu investimento, a partir de um determinado ano, elas passam a usufruir da taxa mínima de 32,5%. No caso específico das empresas que sejam recentes, PME, que ainda não complementaram 2 exercícios e ainda não beneficiaram desta taxa incremental de 50%, têm aqui uma majoração de 15% à taxa base, ou seja, antes de usufruírem dos 32,5%, vão usufruir dos 47,5%. E tal como referi anteriormente, se por insuficiência de coleta o crédito fiscal não for deduzido naquele período, ele pode ser utilizado até o 12º período seguinte. Relativamente ao processo da candidatura, para as empresas poderem usufruir do CIFID, terão que formalizar uma candidatura que tem que ser apresentada no site da ANI, do CIFID. A candidatura tem que ser apresentada até ao final do 5º mês do ano seguinte ao exercício, a que diz respeito às despesas, ou seja, se uma empresa tiver um ano fiscal a coincidir com o ano civil e tiver despesas agora em 2023, pode apresentar a candidatura até ao final de 2024, até ao final de maio de 2024. Para além da apresentação dos custos, é necessário apresentar um descritivo técnico dos projetos que a empresa realizou, e aqui estamos a falar de um descritivo dos objetivos técnicos e tecnológicos que o projeto visou, a motivação que nos levou a executar o projeto, a descrição de todo o trabalho sistemático, os resultados obtidos, os avanços face ao estado da arte e a identificação das incertezas técnicas e tecnológicas. Depois de submetida, a candidatura é avaliada pela ANI e depois, quando é aprovada, a ANI emite uma declaração que vai certificar que, efetivamente, aquelas atividades são consideradas como atividades de ID, realizadas pela empresa, apresenta as despesas dos últimos 3 anos e o crédito fiscal que foi atribuído no respectivo ano. A Unit disponibiliza um simulador CIFID no seu website. O simulador é gratuito. Eu vou partilhar o ecrã para poder fazer aqui algumas simulações. Peço só confirmem se já estão a ver. De momento ainda não, Paula, mas acho que está. Agora sim, já estamos. Este simulador, como disse, está disponibilizado no site da Unit. Eu vou fazer aqui 3 simulações rapidamente. A primeira será para um caso de uma empresa que nunca se candidatou ao CIFID, ou seja, não possui histórico nos últimos 2 anos.
Considerando que existe 5 técnicos que estiveram envolvidos nas atividades de ID, com uma remuneração média mensal de 1.200 euros a 60% do tempo. Isto dá um crédito fiscal de cerca de 80 mil euros, sendo que aqui vamos automaticamente usufruir da taxa máxima de 82,5%. Fazendo agora a simulação para uma empresa que já tenha histórico, mas que tenha o aumento ao longo do tempo, aqui vou considerar 50 mil euros no primeiro ano e 60 mil euros no segundo ano, ela também vai usufruir da taxa máxima de 82,5%. Aqui o valor será um bocadinho mais baixo, por causa da média dos últimos 2 anos, mas continua a ir buscar a taxa máxima. Se, por outro lado, a empresa investir de forma contínua sempre o mesmo valor todos os anos, e que será sensivelmente 97 mil euros, ela vai deixar de usufruir da taxa incremental de 50%, aqui fica a zero, ou seja, ela vai passar a usufruir apenas da taxa mínima de 32,5%. Obviamente que isso depois tem um impacto bastante significativo no crédito fiscal que depois vai obter no respectivo ano. Eu vou voltar à apresentação. Pronto. O simulador está disponível, por isso quem quiser fazer várias simulações, basta aceder ao site, pesquisar pelo simulador e pode testar várias hipóteses. Para além do simulador, no site da Unit, nós também disponibilizamos um e-book do CIFID. Para quem tiver interesse, também pode fazer o download gratuito aqui, através da leitura do QR Code. Caso queiram fazer o download mais tarde, podem ir ao site, pesquisar os e-books e está disponível. E agora passa a palavra ao colega Ricardo para falar um pouco sobre os fundos. Obrigado, Paula. Dando nota aqui da possibilidade de obter benefício fiscal, não diretamente pelas atividades realizadas, atividades de ID realizadas, mas pelo investimento em fundos de ID. Passando a explicar e até fazendo aqui um pequeno enquadramento. Portugal tem como meta para 2030 que 3% do valor do PIB seja investido em investigação e desenvolvimento. Em 2020 tínhamos 1,6% e, portanto, a ideia aqui é quase duplicar. Ora, como é que se duplica este investimento numa década? Por várias formas, mas um dos mecanismos encontrado foi a criação por sociedades de capital de risco de fundos de investimento em ID que têm como objetivo, esses fundos têm como objetivo investir em empresas que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento. Isto significa que a captação desse fundo, esses fundos vão ao mercado para captar valor e o valor que é captado por esses fundos pode ser constituído como despesa elegível do CIFID. Em termos práticos, o que nós podemos ter é uma realidade de uma empresa que desenvolve as atividades de ID habituais e por isso já beneficia do CIFID e, adicionalmente à despesa elegível do CIFID, o valor investido em fundos é considerado para esse efeito. Em paralelo, empresas que não têm propriamente um investimento, não têm atividades de investigação e desenvolvimento, podem beneficiar do CIFID pela simples entre aspas, pelo simples investimento nos fundos ID. Naturalmente que é preciso identificar os setores-alvos dos fundos e perceber o posicionamento de cada um deles face àquilo que é expectável, perceber questões setoriais também da estratégia de investimento de cada um dos fundos e, naturalmente, a experiência e as comissões associadas a cada sociedade de capital de risco ou a cada fundo de investimento em ID. Em termos práticos, investir em fundos ID surge como uma possibilidade de obter um benefício fiscal em sede de CIFID per si, ou surge como a possibilidade de aumentar o valor da despesa elegível das atividades correntes e normais de ID.
Gostaria também de dar nota sobre aqui a complementaridade entre benefícios fiscais e sistemas de incentivo no âmbito do Portugal 2030 ou no âmbito do PRR. Uma empresa que desenvolva atividades de ID pode concorrer aos sistemas de incentivo à investigação e desenvolvimento no âmbito do Portugal 2030, pode também beneficiar de CIFID, é cumulativo. De igual forma, empresas que façam investimento produtivo podem concorrer ao sistema de incentivos à inovação produtiva e, cumulativamente, ao regime fiscal de apoio ao investimento. Na prática, e eu passo agora aqui a tentar dar nota de um ciclo temporal, vamos supor aqui uma situação de, no início de 2024, uma empresa desenvolver uma candidatura ao ID com um período de investimento de março de 24 a fevereiro de 26. Na prática, o que a empresa está a fazer é planear um investimento a 2 anos. O que significa que no final ou até maio de 2025, olhando para o ano fiscal 2024, a empresa pode concorrer ao CIFID. Ainda dentro do período dos 24 meses de investimento, pode concorrer um ano depois também ao CIFID e, finalizado que está este ciclo de investimento, a empresa para o 2026-28 concorre de novo no âmbito do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento e depois, para o ano fiscal de 26, uma nova candidatura ao CIFID. De igual forma, no inovação, investimento produtivo e depois o benefício fiscal RFI, um ano depois, 2 anos depois e depois, eventualmente, entrar em novo ciclo. Na prática, o que importa é perceber isto. Os ciclos de investimento são definidos ou podem ser definidos a 24 meses, o que permite candidaturas bienais no âmbito dos sistemas de incentivo do Portugal 2020 e depois candidaturas anuais no âmbito da fiscalidade. Tentando materializar aqui uma situação concreta, simples, muito linear. Uma PME do Norte com investimento previsto de €500 mil para um período temporal de 2 anos. Para simplificar as contas, vamos definir que o investimento é linear por cada ano, €250 mil, e que esta empresa obtenha um apoio de 60%. Portanto, tem um incentivo de €300 mil, também para simplificar as contas, €150 mil ano. A empresa, em 2024, desenvolve o investimento, investe 250 mil, obtendo 150 mil de apoio no âmbito da candidatura do Portugal 2030 e chega ao final de 2024 e submete uma candidatura ao CIFID. O investimento elegível, neste exemplo, é da diferença entre o valor de investimento e o valor do subsídio obtido, €100 mil. Tratando-se de uma empresa que concorre pelo primeiro ano, obtém o máximo da taxa dos 32,5% mais os 50 pontos percentuais, obtém os 82,5%, significa €82.500 de crédito fiscal. No segundo ano, em 2025, a empresa concorre pela segunda vez ao CIFID, também com um valor elegível de €100 mil, que resulta da diferença entre a despesa e o apoio obtido no âmbito do Portugal 2030. Neste caso, tratando-se do segundo ano e utilizando as regras de cálculo que a Paula Marques definiu há pouco, estamos a falar do equivalente a uma taxa de 57,5%, portanto €57.500. Este exemplo simples de um período de 24 meses de investimento de €500 mil, a empresa concorre ao sistema de incentivos AID, obtém €300 mil de incentivo não reembolsável e depois, no final do ano fiscal, concorre ao CIFID com a parte não apoiada do investimento AID, obtendo um crédito fiscal global de €140 mil. Em termos práticos, 2 anos de investimento, €500 mil de investimento. Na verdade, o investimento efetivo da empresa é de €60 mil, neste exemplo, que resulta da diferença entre o valor de investimento e o incentivo não reembolsável e a soma do crédito fiscal nos 2 anos. Dando nota aqui de alguns casos práticos.
aqui temos uma empresa no Alentejo, uma empresa industrial de ferramentas para cortes de pedra. Na prática, o que submetemos aqui foram 2 candidaturas ainda no âmbito do Portugal 2020, neste caso, uma candidatura à inovação produtiva, 2.600.000 euros de investimento e incentivo de 60%, e uma segunda candidatura no âmbito do sistema de incentivo à investigação e desenvolvimento de quase 1 milhão de euros, com 74% de taxa de incentivo. Adicionalmente, uma candidatura para crédito fiscal ao CIFID, o que permitiu 190 mil euros de crédito fiscal. Um segundo exemplo, simples e relativamente idêntico ao do exemplo linear de há pouco, candidatura ao ID e depois benefícios fiscais na parte não subsidiada. Uma indústria de moldes na região centro. Um terceiro exemplo de projeto interno, aqui sem nenhum tipo de candidatura, mas apenas projeto interno de uma empresa do setor alimentar, de charcutaria, no desenvolvimento de uma nova formulação de receita de fiambre. Toda a despesa elegível ronda aos 130 mil euros e o crédito fiscal na ordem dos 109 mil euros. E finalmente, um exemplo de uma empresa que não desenvolve atividades de investigação e desenvolvimento, mas obteve um crédito fiscal de 82.500 euros porque investiu 100 mil euros em fundos ID. Na verdade, obtém este crédito fiscal porque é o primeiro ano em que investe em fundos ID, porque se fosse um segundo ano, o valor já não seria dos 82.500 euros. Com estes quatro exemplos, dá para perceber aqui as possibilidades de obtenção de benefícios fiscais e também a sua correlação com os sistemas de incentivo, permitindo otimizar desta forma o investimento em atividades de ID pela via do CIFID, benefício fiscal, pela via do sistema de incentivos, mas bem planeado, sobretudo pela soma agregada destes dois sistemas. Passava agora ao Eduardo. Obrigado, Ricardo. Pronto, para fechar esta parte, vou só falar aqui um bocadinho daquilo que é a abordagem da UNIT à fiscalidade e, nomeadamente, ao CIFI. Pronto, como o Ricardo identificou, ou seja, temos aqui candidaturas que podem ser só com fundos de ID, e aqui é um processo, é quase instruir uma candidatura, e muitas vezes os próprios fundos até dão essas indicações às empresas, mas também o fazemos, mas não tem muito relevo. Quando estamos a falar de projetos financiados, também referir que acaba por ser mais fácil, porquê? Porque na preparação do projeto foi elaborada uma candidatura e à medida que o projeto vai sendo executado no Portugal 2030, têm que ser produzidos relatórios técnicos que vão indicando a execução dos trabalhos, e isso também ajuda muito para depois fazer o CIFID, porque a informação vai estando disponível. Quando são projetos internos, como aquilo que vimos, ou quando a empresa só tem projetos internos, aí sim o processo requer um acompanhamento mais próximo e um trabalho mais profundo. Como é que isto funciona? Ou como é que nós trabalhamos? Desde logo, referir que temos uma equipa de engenharia, somos cerca de 10 engenheiros provenientes de várias áreas. Porquê? Porque tratando-se de uma memória descritiva, onde temos que aprofundar e indicar, fazer aqui uma descrição do estado da arte, da concorrência em termos técnicos, de identificar não só os objetivos, mas as incertezas técnicas e científicas que o projeto visa resolver. Ou seja, tem aqui uma profundidade que, tendo uma equipa capaz de falar a linguagem dos nossos clientes, e aqui quando falamos dos nossos clientes, este trabalho é sempre feito juntamente com as equipas que estão no terreno, com as equipas técnicas, facilita em muito, por um lado, compreendermos aquilo que é o trabalho que eles estão a fazer, e por outro, libertamos as empresas dessa carga de terem eles que produzir estas descrições técnicas, ficando elas a nosso cargo. Então, numa fase inicial, ainda antes até de iniciarmos o trabalho formalmente, há sempre uma validação da viabilidade, há sempre um conjunto de reuniões que nos permitem identificar se os projetos que as empresas estão a desenvolver têm potencial de ID ou não, se são projetos de ID ou são projetos de engenharia ou de atualização técnica. Validado este potencial, fazemos uma reunião, aqui sim,
técnica e com as equipas, onde recolhemos toda a informação necessária para avançarmos com a elaboração das descrições técnicas. Paralelamente, fazemos todo o pedido de informação mais administrativa e financeira que é necessária para o apuramento do cálculo. Ou seja, feita esta reunião e este pedido de informação, as nossas equipas iniciam a elaboração das descrições técnicas e assim que tivermos uma primeira versão, partilhamos com os nossos clientes, obviamente um documento Word, que obviamente vai com um conjunto de comentários e pedidos de informação, ou se acharmos que ainda estamos longe daquilo que é o pretendido, agendamos novas reuniões técnicas. Na componente descritiva, este processo depois acontece de forma iterativa, ou seja, o cliente tem o documento do lado de lá, responde às nossas questões, devolve-nos, nós atualizamos e isto repete-se quantas vezes necessário até termos a versão final fechada. Relativamente ao valor que vamos apurar, com base na informação recolhida, é feita uma proposta para a empresa, onde não só identificamos o valor, mas discriminamos ao detalhe todas as despesas imputadas e a sua origem. Tendo a validação do cliente, fechamos, ou caso o cliente queira fazer alterações, procedemos isto, mais uma vez, de forma iterativa, até termos o valor final apurado. Tendo estas duas componentes, a parte financeira e a parte técnica fechadas, instruímos a candidatura e submetemos. Paralelamente, enviamos todas as instruções de preenchimento do modelo 22 para o nosso cliente. Fechado o processo, enviamos aquilo que é o dossiê fiscal, ou seja, a candidatura e toda a informação de suporte que dá origem a ela. E esta é a nossa forma de trabalhar e como trabalhamos o CIFID. Apresentando aqui, ao contrário, alguns números. Ao nível do CIFID, temos mais de 300 candidaturas submetidas desde 2018, mais de 63 milhões de euros de investimento e uma taxa de aprovação de 97%. Aqui deixaria só uma nota que é relevante. E os exemplos que vimos, por exemplo, que tínhamos ali uma empresa do setor alimentar. Ou seja, se há empresas que desenvolvem atividades de ID, e muitas delas têm laboratórios de ID, têm equipas de ID formais, a maior parte das candidaturas, a maior parte dos CIFIDs que fazemos são de empresas que não têm estes processos formalizados e muitas delas nem sabiam, e o termo é mesmo este, que faziam ID. Temos empresas cujo dia-a-dia é resolver problemas do mercado ou responder a solicitações dos seus clientes, e isto está tão embrenhado na sua cultura que não percebem que muitas vezes para dar essa resposta têm que gerar novo conhecimento, e isso implica projetos de ID. Como temos empresas, por exemplo, que o ID é realizado nas áreas de suporte, ou seja, trabalhamos com grupos que têm uma complexidade processual muito grande devido ao seu contexto, ou à forma de trabalhar, e depois têm equipas internas de informáticos, por exemplo, constantemente a desenvolver ferramentas à medida, e muitas delas implicam ID. Como temos outras empresas que estão ali, o produto, passa a expressão, pode continuar a ser mais do mesmo, mas estão continuamente a tentar otimizar aquilo que são as suas linhas de produção, seja por automatização, seja por trazer inteligência, seja por melhorar a eficiência. Ou seja, não precisamos de ter aqui uma equipa de ID formal para concorrer ao CIFID, precisamos isso sim é ter projetos que vamos realizando ao longo do ano e, caso tenham dúvidas, ou se esta conversa vos estiver a fazer clique, será que a minha empresa tem ou não, estamos disponíveis para vos apoiar a avaliar. Só para fechar, falando um bocadinho da Unit, temos mais de 20 anos de experiência em consultoria, somos mais de 40, e como disse, destes 40 deixam uma equipa de engenharia proveniente de diversas áreas, mas também temos pessoas com competências em estratégia, gestão, economia, finanças, marketing, mercados, gestão de processos, eficiência operacional, e temos escritórios em Lisboa e no Porto e clientes por todo o país, Portugal continental e ilhas, de dezenas de setores de atividade. E passaria agora a palavra à Catarina, agradecendo a vossa atenção. Obrigada Eduardo, Paulo e Ricardo pela vossa apresentação. Relativamente aqui à FinPartner, fazer também aqui um enquadramento. A FinPartner é uma sociedade especializada na prestação de serviços de contabilidade, é o nosso core business, mas também prestamos outro tipo de serviços, como gestão, payroll, processamento salarial, consultoria a nível nacional e internacional. Fomos fundados em 2006
E a nossa atuação não está só voltada para empresas nacionais e internacionais, mas também trabalhamos com pessoas singulares, no caso concreto, por exemplo, o IRS. Privilegiamos aqui sempre o contacto pessoal e permanente com os nossos clientes e adaptamos a nossa situação particular, a situação particular de cada cliente às necessidades para superar expectativas e também de acordo com a sua situação fiscal. Também referir que nós somos mais de 40 colaboradores, que falamos variedíssimos idiomas, desde o mandarim ao francês, e somos certificados para ISO 9001 nos serviços de contabilidade, payroll, representação fiscal e pelo nosso serviço de IRS. Passando então aqui a palavra à minha colega Karina, que vai explicar o impacto da contabilização de apoios e incentivos, expert. Obrigada, Catarina, e obrigada também aqui aos nossos parceiros da Unit, que fizeram uma excelente apresentação aqui dos incentivos e apoios fiscais. Passando então aqui à parte do impacto e contabilização dos mesmos. Pronto, é de referir que, conforme iremos também mostrar mais à frente, os lançamentos contabilísticos que fazem parte tanto da contribuição com subsídios, como também da parte de dedução à coleta, nomeadamente no caso do CIFID, tem aqui impacto a nível patrimonial e de resultados. Patrimonial porque mexe com contas de balanço, que tem um impacto tremendo no património da empresa e também na demonstração de resultados, como iremos também ver mais à frente. Destacar ainda o impacto que tem isto para as entidades que recebem estes subsídios ou que se candidatam a este tipo de incentivos, a poupança fiscal obtida, que como já tivemos aqui a oportunidade de ver na apresentação dos nossos parceiros da Unit, é uma poupança fiscal bastante interessante. Existe aqui, sem dúvida, uma enorme redução do imposto a pagar no final pelas empresas a quem são concedidos estes apoios e que se candidatam também a este tipo de incentivos. Esta poupança fiscal é sem dúvida importante porque, se por um lado permite então que a empresa ou as entidades canalizem este tipo de recursos para outras atividades importantes, pode ser, por exemplo, mais aposta em desenvolvimento e inovação, pode ser, por exemplo, uma estratégia comercial mais ambiciosa que a empresa queira adotar, também permite aqui ter uma almofada financeira, chamemos-lhe assim, uma tesouraria, se estivermos a falar, por exemplo, de um apoio recebido, seja através de um subsídio estatal, por exemplo, e aqui superar alguns investimentos feitos ou até mesmo algumas contingências assumidas pela empresa, se estivermos, por exemplo, a falar da manutenção de postos de trabalho ou de certo tipo determinado de postos que é importante a empresa manter para receber algum subsídio estatal, por exemplo. Estes encargos que a empresa assume são assim compensados e esta tesouraria é sem dúvida importante para futuros investimentos ou para futuras estratégias que a empresa queira adotar nesse sentido. Falando então aqui, vamos dividir aqui um bocadinho do nosso lado a parte do impacto patrimonial, ou seja, vamos falar numa primeira fase da contabilização de apoios e incentivos na forma de subsídios de entidades públicas. E numa segunda parte, falamos então aqui de benefícios por dedução à coleta, aqui mais concretamente no CIFID, como também tem vindo a ser aqui abordado na apresentação conjunta da Unity e da FinPartner. No primeiro caso, temos sem dúvida uma transferência de recursos para a entidade, ok? Por consequência de cumprimento de certas condições da empresa relacionadas com a atividade, a empresa recebe dotações, subvenções ou prémios. No segundo, já não temos uma transferência de recursos para a sociedade, mas temos sim um abate à coleta, ou seja, uma dedução à coleta, e os subsídios devem ser reconhecidos como um rendimento do período em que são efetivamente recebidos, como também iremos ver mais à frente na contabilização que vamos aqui dar como exemplo. Relativamente aqui ao registro contabilístico de subsídios, nós, assim de uma forma geral, ok, que depois cada empresa, cada caso concreto terá as suas particularidades, mas de uma forma geral temos numa primeira fase o reconhecimento do subsídio, ok, aqui pelo valor total do subsídio a receber, há aqui um incremento patrimonial, por isso é que vamos considerar aqui no plano de contas SNC, que é o que estamos aqui a utilizar para os nossos T's de contabilidade. Vamos considerar então aqui uma conta de capital, 593 de subsídios, em contrapartida da entidade da qual iremos então receber este subsídio. Num segundo passo, mas que acaba por ser um passo imediato, já aqui com o nosso terceiro passo que iremos mostrar no slide seguinte, mas temos aqui na parte do recebimento, em que a empresa recebe o valor do subsídio previsto. Atenção que isto pode ser um recebimento
de uma única tranche e num único momento, ou pode ser em 2, 3 momentos, o que tiver definido, de acordo com o subsídio que estivermos a falar. Em contrapartida, então, da nossa entidade de quem vamos receber. E num terceiro passo, que era o tal que eu dizia, que era ao mesmo tempo que o segundo, temos então aqui o reconhecimento do rendimento, tal como já tínhamos referido anteriormente. Ou seja, se o subsídio é recebido, ele deve ser automaticamente naquele mesmo período contabilístico reconhecido como um rendimento para a sociedade. É importante também ainda aqui referir neste ponto que todos os apoios, subsídios, podem ter contingências associadas, tal como já falei anteriormente, e que as mesmas devem então cumprir o que indica a norma NCRF 21, de previsões passivos contingentes e ativos contingentes, em que tais contingências têm que ser nomeadas e divulgadas no anexo das contas. Ou seja, no final do ano a entidade apresenta as suas contas, a sua demonstração de resultados, balancete, e o anexo das contas deve então divulgar quais é que foram as contingências associadas a que a entidade recebesse aquele subsídio, fosse a manutenção de postos de trabalho, fosse algum tipo de investimento, fosse o que fosse, tem de vir discriminado em balanço, tal como os detalhes sobre o subsídio que a entidade recebeu e que reconheceu nesse mesmo período contabilístico. Numa segunda fase, vamos então falar aqui do reconhecimento contabilístico dos benefícios fiscais por dedução à coleta. Aqui não há uma transferência de fundos, há sim, como já foi aqui falado, uma dedução à coleta, porque a entidade incorreu em determinadas despesas relacionadas com investigação e desenvolvimento e que se traduzem então aqui numa redução do pagamento de imposto a pagar nesse mesmo período. Contabilisticamente, no momento do reconhecimento do direito à dedução, à coleta de IRC, vamos então aqui reconhecer no nosso imposto sobre o rendimento, ou seja, o benefício que nós iremos receber, isto é, que a entidade não irá pagar de imposto, aquilo que apura que não irá pagar de imposto por causa do benefício que teve através do CIFID, da sua candidatura ao CIFID. Num segundo momento, vamos fazer a afetação do benefício ao período em que é utilizado, ok? Aqui já ocorreu o momento dos gastos e das despesas em que as empresas incorreram, por isso vamos ter aqui uma compensação, ou seja, todo o imposto que nós vamos poupar por causa da nossa candidatura e da candidatura ter sido aceita e da poupança fiscal que iremos obter, vamos então aqui reconhecer como um rendimento, ou seja, é um imposto que nós não iremos pagar porque a candidatura foi aceita e correu tudo bem. Num terceiro momento, vamos então aqui deduzir ao imposto corrente, ou seja, a entidade estima que vai ter um X valor a pagar de IRC, mas por conta do benefício fiscal que teve, esse imposto vai ser menor e, portanto, fazemos então aqui este terceiro passo, este terceiro momento, em que iremos abater ao imposto corrente o benefício obtido através do CIFID. Terem ainda em atenção, e isto tem especial importância a nível contabilístico, que uma vez que o CIFID tem por base uma poupança fiscal, devido às despesas que as entidades incorreram, devido à investigação e desenvolvimento, atividades, o que seja, é essencial que estas despesas estejam muito bem refletidas na contabilidade, muito claras. Sabemos que nem todas são elegíveis, mas já foi aqui descrito quais são as despesas que devem ser em conta neste âmbito do benefício fiscal do CIFID. Por isso, terem atenção que todas essas despesas devem estar muito bem discriminadas na contabilidade e muito bem descritas. Terem ainda em atenção que a dedução à coleta pode não ser num único momento, ok? A empresa pode não ter a coleta suficiente para aproveitar todo o benefício fiscal dado pelo CIFID no mesmo período contabilístico. Felizmente, temos até o 12º exercício seguinte para reportar esse benefício fiscal, ou seja, se a empresa não tem coleta suficiente para deduzir no primeiro ano, pode ter no segundo, no terceiro e assim sucessivamente até ao 12º exercício seguinte e deduzir ainda reportar essa dedução, no fundo, a períodos seguintes. Consequência desta última questão, devemos então reconhecer aqui um ativo por imposto diferido. Quer isto dizer que a empresa tem uma quantia a recuperar no futuro relativa a diferenças temporárias dedutíveis de imposto. E essa diferença deverá então ser reconhecida aqui como um ativo por imposto diferido e nos períodos seguintes, até aos 12 períodos seguintes, pode então
abater aqui neste ativo por imposto diferido, reconhece logo aqui o imposto a diferir para os períodos seguintes e em cada um destes anos seguintes irá então fazer a respectiva correção no imposto a pagar. Nos anos subsequentes, tal como acabei de referir, deverá então ser regularizado pelo movimento inverso a reversão do ativo por imposto diferido, pela parte total ou parcial, okay, consoante a coleta que a empresa apurar e aquilo que ainda estiver possível de dedução, do crédito fiscal do CIFID a ser deduzida à coleta nesse mesmo período. Pronto, e neste momento acabamos também aqui a nossa intervenção fim de partner, e foi um gosto e creio que fizemos aqui um excelente trabalho e abordámos aqui questões bastante interessantes, deixando aqui no final um espaço para questões, certo, Catarina? Exatamente. Temos já aqui uma questão que foi levantada, que vou passar a ler. Como sei que a minha empresa desenvolve atividades que contribuem para a inovação? Não sei se... Posso responder. Pronto, foi aquilo que eu disse há pouco, ou seja, uma empresa que desenvolve produto ou serviço ou que tem equipas a continuamente melhorar aquilo que são os seus processos, sejam produtivos ou até internos, tem potencial para. Agora, só conhecendo o caso em concreto é que poderemos analisar. Mas agora também partilhamos aquilo que é o critério base que define a existência de ideia ou não, sendo que isto é o critério que está definido pela Agência Nacional de Inovação, que também não deixa de ser subjetivo, que é o projeto ter que resolver uma incerteza e gerar novos desenvolvimentos face àquilo que existe. E quando dizemos face àquilo que existe, é sempre por comparação ao que existe no mercado. Ou seja, tentando materializar isto, qual é o objetivo ou qual é a lógica? É, se eu preciso de atingir um resultado e à partida desconheço o caminho para lá chegar, é um projeto de ideia. Porque por mais complexo que seja ou moroso, se eu souber exatamente o que preciso de fazer para chegar lá, é um projeto de engenharia, um projeto de implementação ou de atualização. Aqui a lógica é, sabemos que queremos algo, mas não sabemos ou não há conhecimento documentado que nos diga como. E a partir daí tudo se enrola. Como vimos há pouco, também para dar aqui algum exemplo, vimos os exemplos que o Ricardo apresentou, temos ali no setor alimentar, mas podemos dizer que temos clientes desde os setores mais inovadores, ou seja, as TIC, robóticas, onde obviamente que só o exemplo do projeto fala por si, mostra-nos que claramente é um projeto de ideia, mas trabalhamos com setores muito tradicionais, desde o têxtil, a metalomecânica, e como eu disse há pouco, muitas vezes o desafio é resolver um problema do mercado, e dou aqui se calhar um exemplo muito básico, mas para que todos possam perceber e acaba por ser um caso real. Tivemos recentemente um caso onde o projeto CIFID não era mais do que uma empresa desenvolver uma placa retangular de metal, só que qual era a questão? Esta placa tinha uma espessura muito reduzida e era crítico que fosse completamente plana. E tipicamente o material, pelas suas características, empena sempre. Ou seja, esta empresa teve que fazer um conjunto de atividades e de desenvolver novo conhecimento para garantir que contrariava esta natureza do material. Ou seja, é um exemplo muito básico, mas que demonstra efetivamente que lá está muitas empresas e o cliente dizia, não, mas isto é só uma placa. Sim, mas quanto tempo teve isto? Lá, tive aqui 8 meses a perceber como é que conseguia resolver o problema. E chegámos ao fim e demonstramos que era ideia, e tanto foi que foi um projeto aprovado em CIFID. Ou seja, às vezes estes problemas que as empresas sentem e que se calhar não reparam, estão ali os seus projetos de ideia para levar para o CIFID. Espero ter ajudado. Sim, obrigada, Eduardo. Sim. Com esse exemplo prático, acho que até foi bastante esclarecedor. Tenho aqui outra questão. No que diz respeito ao regime fiscal de apoio e investimento, RFAI, é possível ter dois ou mais projetos a decorrer em simultâneo? Ou apenas é possível ter apenas um a decorrer isoladamente? Se formos... respondemos nós? Não, nós podemos... Ok. Sim. Podemos ter mais que 2 projetos a ocorrer em simultâneo. Nós temos vários casos, por exemplo, onde acompanhamos
onde um é o projeto de inovação produtiva, entretanto nasceu outro ao lado, um projeto de investimento não relacionado, e temos 2 dossiês fiscais a ocorrer em paralelo. Ok. Não tento mais questões, não sei se aqui no nosso chat alguém quer fazer mais alguma questão. Vamos só aguardar, mas não tendo, podemos encerrar. Está aqui uma pessoa a escrever. De todo modo, de nossa parte, se tiverem questões, depois estaremos disponíveis para Exato. Acho que poderão, Eduardo, Paulo e Ricardo, podem depois também partilhar aqui no chat os vossos e-mails. Nós também iremos partilhar os nossos, caso as pessoas queiram enviar diretamente, poderão escrever. Temos aqui então uma última questão. Para a aquisição de apenas uma máquina de aproximadamente 60 mil euros, é possível concorrer ao RFI, ao montante mínimo de investimento? Não, aqui a questão é depois perceber o enquadramento, ou seja, nós aqui não aprofundamos o RFI, mas o RFI tem que estar sempre enquadrado em tipologias de projeto. Aumento da capacidade produtiva, diversificação da produção, alteração ao processo fundamental ou criação de novo estabelecimento. Se esta aquisição tiver enquadramento numa destas tipologias, pode ser elegível para o RFI e pode dar origem ao processo. Ótimo. Depois temos aqui uma última questão. Os projetos metidos numa candidatura ao CIFID têm de estar concluídos e no mercado? Paula, queres responder para não ser sempre eu? Não percebendo o assunto, eu diria que sim. Não? Não é necessário estarem concluídos. Podem ser projetos que demoram 2, 3 anos a estarem concluídos. Muitas vezes até as empresas iniciam o projeto em atividades de investigação e desenvolvimento, mas depois chegam à conclusão que não conseguem chegar ao resultado pretendido e terminam o projeto sem o concluir efetivamente com um produto que depois chegue para o mercado. Claro que depois temos exemplos que as empresas podem desenvolver um produto novo, demora 2 anos e depois chega para o mercado. Mas ambas as opções são possíveis. Obrigada, Paula. Não sei se querem colocar, Ricardo, Paulo e Eduardo, aqui os vossos contactos. Creio que não temos mais questões. Ficavam só as pessoas aqui, os contactos. Também aqui referir e concluir que enviaremos então a apresentação às pessoas que participaram e depois também nas nossas redes sociais, tanto da Unit como aqui da FinPartner, será partilhada este webinar. Já temos aqui o Eduardo. Okay. Creio que já colocaram todos. Então vamos concluir aqui o nosso webinar. Muito obrigada pela vossa participação, muito obrigada uma vez mais Ricardo, Paulo e Eduardo pela excelente apresentação. Esperemos continuar a fazer este tipo de webinars, acho que pode ser bastante esclarecedor, até para mim que não sou da área, acho que isto é sempre bom termos este tipo de conhecimentos para as empresas e para o nosso público. Muito obrigada. Alguma questão, tem aqui no chat os e-mails das pessoas, dos oradores, e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.